Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim. Olá pessoal, tudo bem? Vamos de vídeo, hoje com tema novo, mês das crianças, e eu quero trazer para vocês algumas crianças da Bíblia. Hoje eu vou falar para vocês sobre o rei mais jovenzinho de que a gente tem relato na Bíblia. Sabe quem é? Josias. A sua história é contada em 2 Reis e em 2 Crônicas. E a palavra de Deus diz que Josias tinha apenas 8 anos de idade quando ele começou a reinar. Muito novinho, né? 8 anos tem a minha filha. Eu fico pensando, você consegue imaginar Josias? 8 anos de idade, sentado num trono? Pois é isso que aconteceu com ele. Um menino, gente, apenas um menino, né? Pensa só, será que os pezinhos dele alcançavam o chão quando ele estava sentado nesse trono? Ele era muito pequeno, mas Deus usou grandemente aquele menino de apenas 8 anos de idade. E a Bíblia nos conta que o avô de Josias, Manassés, ele foi um rei que não andou nos caminhos do Senhor. Ele foi um rei que o Senhor reprovou. Ele era um rei mau e ele chegou a queimar o seu próprio filho como sacrifício. Então, olha que exemplo ruim para Josias. O pai de Josias, Amon, mesma coisa. Foi um rei que o Senhor reprovou, que não andou nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que foi um rei que o Senhor reprovava. Então, Josias, ele podia ter imitado seu pai, ele podia ter imitado seu avô, não é? Olha os exemplos que ele tinha. Mas, no verso 2 nos diz que não, que ele fez o que o Senhor aprovava. E ele preferiu andar nos caminhos de Davi. Olha para quem ele foi olhar. Sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, ele imitou Davi. Olha só, ele não olhou nem para o seu pai, nem para o seu avô. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma criança que o Senhor chama, ainda muito pequeno, com apenas 8 anos, e a gente já consegue tirar uma primeira lição, né? Que quando Deus chama, Ele vai te capacitar para fazer o que precisa ser feito, né? Ele fez isso com Josias, apesar de tão pequeno, ele chamou Josias, Josias o obedeceu, preferiu andar nos seus caminhos e o Senhor capacitou Josias a cumprir aquilo que precisava ser cumprido, né? Será que às vezes a gente está como Josias, diante de um chamado do Senhor, né? Mas nos sentindo assim tão pequenos, às vezes, diante de um chamado do Senhor e nos sentindo com apenas 8 anos de idade, sem saber como, né? De que maneira. Mas o Senhor é aquele que nos capacita quando Ele nos chama. Então, a gente não precisa se sentir assim, porque se a gente obedecer, somente obedecer, Ele vai nos colocar por frente. E em 2 Crônicas 34, no versículo 3, fala assim: no 8º ano do seu reinado, do reinado de Josias, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi. Olha que interessante. Então, se ele começou a reinar com 8 anos de idade, no 8º ano do reinado dele, ele tinha mais ou menos 16 já, né? E fala que foi quando ele começou a buscar esse Deus que o chamou.
Olha só. Então Josias, ele foi obediente. Ele andou nos caminhos do Senhor. E quando ele tinha um pouco mais de idade, ele ainda era bem jovenzinho, né? Ele vê a necessidade de se preparar, de começar a buscar de fato esse Deus, né? Então Josias, ele não só aceita o chamado do Senhor, mas ele busca a ajuda desse Deus para poder cumprir esse chamado. E aqui a gente tem mais uma lição, né? É isso que nós precisamos fazer na nossa vida, né? Nós precisamos buscar o Senhor e não tentar fazer as coisas com a força do nosso próprio braço. Muitas vezes é isso que a gente faz, né? A gente começa a fazer e não busca o Senhor em nenhum momento. E sabe o que vai acontecer? A gente vai se cansar. A gente vai ficar exausto. Quando a gente começa a tentar fazer tudo pela força do nosso próprio braço, não vai dar certo. A gente vai sucumbir. Então vamos tomar aí o segundo exemplo de Josias, né? O próprio Jesus, ele diz lá em João: sem mim nada podeis fazer, nada, né? Então vamos parar de tentar fazer as coisas por nós mesmos e buscar a esse Deus, né? Ao invés disso, a gente tem que seguir o exemplo do jovem reizinho Josias. Então, duas coisas que eu quero deixar para vocês no vídeo de hoje, desse menino que se tornou rei tão cedo. Primeira coisa, obedeça. Obedeça a Deus, faça como Josias. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Segunda coisa, busque o Senhor para cumprir o seu chamado. Busque a Ele. Não se apoie na sua força, não se apoie no seu próprio braço. Se apoie no Senhor, sempre. Um grande beijo para você. Até mais. Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar.